Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá por aí? Vamos começar a live de hoje, quarta-feira, dia 20 de junho, às 8 horas da noite. Quem tá aí pela timeline, vamos começar a nossa live. A live sobre diabetes. Tem cura ou não tem cura? Então, as pessoas vão entrando devagarzinho e eu vou já começando a live para não ficar cansativo. Então, oi pra vocês, quem tá por aí, vamos começar a live, pessoal. Diabetes, tem cura ou não tem cura? Eis a pergunta. Oi, Ilza, você é essencial nessa live, a nossa primeira. Seja bem-vinda. Já começa compartilhando aí pra sua família toda poder entrar nesse assunto. Quem mais chegou na live, gente, vem chegando e vamos compartilhando, porque aí as outras pessoas vão chegando também. Então me dá mais 2 minutos, Ilza. Boa noite, minha linda. Se for para eu dar essa live só para você, vai ser uma honra, porque ela foi feita para você. Sem você nessa live ela não funciona, né? Compartilha na tua família, que a tua família vai gostar, tenho certeza. Bom, eu vou começar, tá bom? Vou começar porque senão o tempo vai passar e a gente não vai poder terminar tanta coisa que eu tenho para falar hoje. Então tá, quem chegou, dá um oizinho e compartilha, porque aí a gente vai conseguir acessar outras pessoas. Tem gente querendo entrar e sair, tá caindo o tempo inteiro e eu vou continuar. Vamos lá, Ilza, para nossa aula? Então tá. A live de hoje é diabetes, existe cura ou não existe cura? Então antes de começar a falar sobre a diabetes, oi Paola, seja bem-vinda. Antes de falar, né, o resultado da live, a resposta da pergunta, eu primeiro preciso ensinar para vocês o que é diabetes e também como se faz diagnóstico de diabetes, dar informações, como é que está a situação de diabetes no Brasil, dar um apanhado geral sobre essa doença para que a gente possa entender o impacto dela. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Eu peço que todo mundo que esteja online compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, para que esse assunto possa ser o máximo discutido, né? Que a gente possa estar dividindo experiência. Seja bem-vinda, sempre você é bem-vinda, Patrícia. Quanto mais pessoas aqui, eu posso oferecer mais informações e aí a gente vai ter uma live muito mais interativa, tá bom? Então, continuando aqui a nossa live, o assunto é: diabetes tem cura ou não tem cura? Então, o que é o diabetes? O diabetes, ele é uma doença que ele leva ao aumento da glicose na corrente sanguínea, no sangue. Então, a glicose é o açúcar que corre no sangue da gente e que seria a primeira fonte de energia. Então, tá todo mundo entendendo o raciocínio, né? Diabetes, não interessa qual tipo de diabetes, todas elas levam ao aumento da glicose e é por isso que a gente faz o exame de sangue e que a gente faz o exame do capilar para saber como é que tá esse açúcar correndo no sangue da pessoa, para saber se existe uma chance de diabetes ou não. Agora, essa doença, ela pode ser causada... Obrigada, Patrícia, por estar compartilhando. A Ilza, eu sei que compartilhou. E, por favor, quem chegou, dá um nomezinho para eu dar um oi para vocês. Então, todas as diabetes, eles podem ser causados por 2 fatores. Ou porque o pâncreas tá com problema de secreção de um hormônio que cuida da glicose, que é a insulina. Então, o pâncreas, ele não produz a insulina. Ou porque o pâncreas produz, mas a insulina não funciona. Então, a insulina no diabetes, ele pode estar aumentado, como ele pode estar baixo. O açúcar no diabetes está sempre alto, porque aquela insulina que existe, ela não funciona direito, não trabalha bem a ação dela. Ou aquela insulina não tem. Tá todo mundo entendendo? Patrícia, Simone, seja bem-vinda, compartilha com seus amigos e qualquer dúvida, gente, quem não estiver entendendo o raciocínio da live, vai me chamando, que eu tô com toda a paciência do mundo para ensinar para vocês. O meu não tá travando aqui nada, Patrícia, pode ser a internet, a sua internet, aqui tá tudo bem, geralmente minhas lives travam. Existem vários tipos de diabetes, então não é um tipo só de diabetes para todo mundo. Tem o diabetes tipo 1, tem o diabetes tipo 2, tem o diabetes monogênico, tem o diabetes gestacional e tem o diabetes secundário, quando é causado
por outras coisas, né? Por uma outra doença, e ela é secundária a outra doença. Irissandro, querido, seja bem-vindo novamente à minha live. Esse horário a gente está se encontrando, que bom. Então, como eu falei para vocês, o diabetes, ele leva sempre ao estado de glicose aumentado no sangue, ou seja, o açúcar no sangue está aumentado. Seja por várias causas, ou porque o pâncreas, que é um órgão que todo mundo tem, produz muita insulina, mas ela não funciona, ou porque o pâncreas não produz a insulina. Existem existem vários tipos de diabetes, a do tipo 1, a do tipo 2, a monogênica, a gestacional e a secundária. E isso quem faz o diagnóstico é o médico. Vai conversando na consulta, pedindo alguns exames e ele vai identificar porque o tratamento é diferente para cada tipo. Para a gente fazer o diagnóstico do diabetes, existem mais de 4 tipos de forma de fazer diagnóstico de diabetes. Então, a gente pode fazer diagnóstico de diabetes no exame de rotina, através de 2 exames, ou da glicemia de jejum, ou da hemoglobina glicada. Se a glicemia de jejum, e se você tem um exame aí em casa e que você quer dar uma olhada, se a sua glicemia de jejum está acima de 126, o ideal é que o médico repita e encontre 2 vezes esse valor aumentar, né, acima desse valor, 126 miligramas por decilitro, que é o valor que se encontra lá. Agora, se a hemoglobina glicada está acima ou igual de 6,5%, também é diagnóstico de diabetes. Se a glicemia, em qualquer momento, se você vai no hospital ou faz na casa de alguém, faz um destro, e a gente encontra a pessoa com a glicemia acima de 200 miligramas por decilitro e ela tem sintomas característicos, com muita fome, fazendo muito xixi, perdendo peso, com muita sede, ela também tem um diagnóstico de diabetes a qualquer momento. E se ela faz um exame que a gente chama curva glicêmica ou teste de tolerância oral à glicemia, que ela tem que tomar uma carga de glicose bastante alta, e depois de 2 horas ela dosa a glicose no sangue e dá acima de 200 miligramas por decilitro, o médico também pode fazer o diagnóstico de diabetes. Agora, a gente também pode ensinar vocês a fazer o diagnóstico de pré-diabetes, que é muito importante. Se a glicemia de jejum tiver entre 100 a 126 miligramas por decilitro, é pré-diabetes, ou glicemia de jejum alterada. Outro nome, é um nome mais científico e mais comum na área médica que a gente chama. O pré-diabetes é um nome mais popular e mais fácil para a população entender. Eu posso estar usando aqui na live. Eslane, seja bem-vinda. Eu estou falando os critérios diagnósticos de pré-diabetes. Se a glicemia de jejum tiver acima de 100, entre 100 e 126, pré-diabetes. Se tiver uma hemoglobina glicada no exame de sangue maior ou igual a 5,7 até 6,4%, é pré-diabetes. Mas se ele faz aquele exame de curva glicêmica, teste de tolerância oral à glicemia, em que ela tem que beber um líquido cheio de açúcar, com 75 gramas de um tipo de açúcar chamado destrozol, e depois de 2 horas ela dosa no exame de sangue e dá entre 140 a 199 miligramas por decilitro, ele também tem diabetes. Então, gente, eu vou dar uma pausa e saber se está todo mundo entendendo. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Está sendo difícil? Porque senão eu vou devagarzinho. Para eu poder responder para vocês se diabetes tem cura ou não, eu preciso trazer essas informações para vocês saberem a importância dela. Eslane, seja bem-vinda. Iris também seja bem-vinda. Eu peço que compartilhe com os amigos de vocês, com os familiares de vocês. Por quê? É tão importante falar sobre diabetes, porque uma pessoa a cada 2 pessoas no mundo tem diabetes mellitus. Então, assim, se eu juntar 2 pessoas, é capaz de uma delas ter diabetes. E no Brasil, de 70% das pessoas diabéticas, 74% das pessoas diabéticas não estão com diabetes controlado. Então, gente, entendam a gravidade do que eu tô falando para vocês hoje. Antes de eu responder se diabetes tem ou não tem cura. É um assunto muito importante, porque no Brasil, nós somos o 4º colocado de maior posição de diagnóstico de pessoas com diabetes no mundo, no globo. Então, muitas pessoas têm e não sabem que tem. Por isso é que é tão importante a gente compartilhar essa live, compartilhar essa informação, porque uma a cada 2 pessoas no mundo tem diabetes. E
1 a cada 7 crianças no hospital nascidas são relacionadas a diabetes gestacional. Nós temos cerca de 540 mil crianças com diabetes tipo 1. São aquelas crianças que precisam tomar insulina. É muito prevalente. E 12% de todo o dinheiro direcionado para a saúde vai para o diabetes. Porque tem muita gente com diabetes no mundo. O que eu tinha para falar para vocês é que no Brasil, 1/4 da população, 1 a cada 4 pessoas com diabetes, não estão bem tratadas. Porque provavelmente isso se dá por falta de alimentação correta, sedentarismo, inatividade física, falta de informação e ajuste terapêutico com tratamento medicamentoso correto. Então, gente, se você compartilha essa live para as pessoas que têm diabetes, muito provavelmente ela está dentro da classe das pessoas que não estão dentro das metas, dos alvos, dos valores que são preconizados para ela. E isso faz com que as consequências para o diabetes, que é a coisa mais grave que tem, não é ter diabetes, são as consequências advindas da diabetes, possam desenvolver. As pessoas que têm as consequências da diabetes, o diabetes ele está entre a 3ª causa de morte no mundo, sendo que a primeira causa de morte no mundo ele é estimulado por ter diabetes, que é o infarto e o derrame, que são as doenças cardiovasculares. Então, a pessoa que tem diabetes, ele tem uma chance de ter um infarto e de ter um AVC, né, de ter um AVC ou um infarto, cerca de dobrada de que uma pessoa não diabética. Então, é muito importante a gente evitar as consequências do diabetes. O diabetes, ele tem muitas consequências e uma delas são essas. Gente, eu tô falando sozinha, cadê vocês Cassandra, boa noite. Vocês estão achando que eu tô sendo muito terrorista? Eu tô assustando muito vocês? Me contem o que vocês estão sentindo, porque live eu preciso de vocês aqui comigo. Porque senão eu faço só um vídeo e mando pra vocês. E aí eu falo sozinha. Tá todo mundo acompanhando a live? Tá tudo bem? Eu assustei? Porque a gente vai ter resposta boa. Eu falei pra vocês no começo dessa live que diabetes era causada pelo aumento da glicose na corrente sanguínea, que ela poderia ser causada por vários fatores. Nós temos vários tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional, monogênica e secundária. Quem faz o diagnóstico é o médico. Ele encontra isso daí conversando com você e pedindo alguns exames. A gente faz alguns diagnósticos através de exame de sangue. Eu falei que existem pelo menos 4 tipos para fazer diagnóstico de diabetes e 3 tipos de exames que a gente faz diagnóstico de pré-diabetes ou glicemia de jejum alterada. Que bom, Isa, que você tá gostando. Essa live é muito importante para você. Que 1 a cada 2 pessoas no mundo, do globo, tem diabetes. É muito frequente. Um gasto enorme de dinheiro. E não só isso, um gasto enorme de dinheiro e um fracasso muito grande no tratamento. Porque 1 a cada 4 pessoas não estão dentro da meta. As pessoas ainda estão na 3ª causa de morte do mundo. E a gente investe muito dinheiro, pelo menos a saúde pública investe muito dinheiro nisso. E ainda assim, a gente não está conseguindo controlar essa doença. Por que a gente não está conseguindo controlar essa doença? Por 4 fatores. Tratamento inadequado, sedentarismo, alimentação podre e falta de informação. Então, essa informação da live é muito importante para o tratamento da diabetes. Porque na hora que você ganha um entendimento, você começa a também ter já está em tratamento para a sua doença, certo? Iris, tem cura? O que fazer? Bom, eu vou chegar na cura, essa é a resposta final. Se eu responder, vocês vão embora. Estou conversando com vocês. Bom, 1 a cada 11 pessoas no mundo, habitantes no Brasil, tem diabetes. E o que houve? O que levou as pessoas a terem diabetes? O homem foi ficando cada vez mais... o homem que era primata, ele foi ficando cada vez mais sedentário, estressado e com a alimentação ruim. E ele ficou diabético também como consequência disso, tá bom? Quais as consequências do diabetes? Entre elas, a maior delas é o AVC, o infarto, que é a principal causa de morte, mas também tem aquelas consequências que são muito maldosas, como cegueira,
amputação de membros. E isso é muito comum, gente, a gente vê sempre em consultório. Vamos ver o que a Patrícia falou. A dieta low carb, ela melhora o diabetes? A dieta low carb, ela é maravilhosa para o diabetes. Porque se a gente tem uma doença que não consegue controlar bem, trabalhar bem com os carboidratos, e no caso a glicose, e eu faço uma alimentação que ataca justamente, eu reduzo a quantidade... Tá, deixa eu explicar de outra forma. Se eu como muito açúcar, eu vou precisar produzir muita insulina. Acontece que o diabetes, ele tem uma doença que ou eu não produzo insulina, então se eu comer o açúcar eu não vou ter o que fazer porque eu não tenho insulina para ajudar esse açúcar a entrar na célula. Ou eu tenho muita insulina, mas essa insulina não funciona. Então, já que eu não posso cuidar da insulina, vamos supor, se eu não quiser cuidar, não, se eu não quiser não, se eu não estiver cuidando da insulina com medicamentos, eu posso pelo menos parar de oferecer tanto açúcar. Porque se eu ofereço menos açúcar, eu vou precisar de menos insulina, concorda? Eu sempre falo para meus pacientes em consultório, para falar um pouco da resistência à insulina para vocês. Quando eu tenho muita insulina, mas ela não funciona bem, o nome disso é resistência à insulina. É como se você estivesse lá no metrô da Sé, no metrô, quem é de São Paulo sabe, é lotado de gente. E tem muita gente querendo entrar naquele vagão. Aquele vagão é a célula. E as pessoas que estão tentando entrar no vagão são os açúcares, né? A glicose. E quem coloca as pessoas dentro do vagão é a insulina. Acontece que se o vagão chega no metrô que está lotado de açúcar, que seria o metrô da Sé, e ele vem com a porta um pouquinho fechada, essas pessoas vão se empurrar muito para tentar entrar e muitas delas não vão conseguir entrar. Isso acontece na resistência à insulina. O que é isso? A porta do metrô, ele é mais fechadinho e isso impede com que o açúcar entre com melhor facilidade. Então, para isso, o corpo entende que tem que produzir muita insulina, porque, se não está entrando o açúcar dentro da célula, o responsável para colocar o açúcar dentro da célula tem que produzir mais. Se as pessoas não estão entrando dentro do vagão, é porque alguém tem que colocar essas pessoas dentro do vagão. Então, é mais ou menos isso a resistência à insulina. Só que o problema é na porta do vagão. Não é a insulina, mas o corpo não entende isso. Aí começa a produzir muita insulina. O que a low carb entra nessa? A low carb faz o seguinte, tudo bem, se eu não posso mexer através da minha alimentação no portão, na porta do metrô, se eu não posso através da minha alimentação ir direto lá no meu pâncreas e diminuir a insulina, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a oferta de carboidrato, de glicose. Porque se lá no metrô tem poucas pessoas, mesmo com a porta mais fechada, essas pessoas vão conseguir entrar. Vocês concordam comigo? Então, Patrícia, respondendo a tua pergunta, low carb ajuda na diabetes? A low carb é restrição de carboidrato. É como se eu pegasse o metrô da Sé e deixasse ele com poucas pessoas, mesmo com aquela porta ruim para quem tem resistência à insulina. Ter pouquinhas pessoas lá, todo mundo vai entrar, concorda? Então é isso que a low carb vai fazer. Ela sempre ajuda no diabetes. Oi, Lindalva, você é muito bem-vinda. E a Lindalva, ela também se beneficia com essa informação, né, Lindalva? Se quiser compartilhar a sua informação sobre pré-diabetes, diabetes é legal. A Ilza respondeu, tem cura. A Ilza tá super ansiosa para responder essa live. Tem cura sim. É só tirar os alimentos, os refrigerantes, as frutas, que mexe com diabetes. E eu estou há 1 ano sem tomar remédio por diabetes. Graças a Deus eu estou livre com a ajuda da doutora Lia. Deixa eu ver se tem mais. Lia Lima. Se a Ilza é um caso de sucesso que a gente fala, case of success, que teve cura do diabetes sim. Então, pelo menos controle e hoje não faz uso de medicação nenhuma. Então, gente, quando a gente fala do diabetes tipo 1, infelizmente não tem cura. O diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. E, deixa eu ver, a Lindalva tá resistente, né? Já vem de família. E eu expliquei, Lindalva, não sei se você pegou aqui na live, mas eu expliquei uma analogia em relação ao metrô. Depois que eu terminar as informações aqui da live que eu tô respondendo, a gente pode voltar, eu posso recapitular.
Alexandre tá vendo, ele tá assistindo e tá quietinho aqui na live. Oi, Alexandre! Presta atenção nas informações, eu já tô terminando, a live hoje é rápida. Mas assim, a grande importância mesmo é poder oferecer conhecimento, porque a falta de conhecimento, é notado que as pessoas, por falta de conhecimento, só dá conhecimento para um diabético ou para um pré-diabético, ele melhora do diabetes. Então é muito importante, gente, que vocês compartilhem essa live, sem dúvida, porque se a gente atingir as pessoas com diabetes e poder oferecer essa informação, eles já vão estar melhorando. Jéssica falou o nome do Ângelo, sejam bem-vindos vocês dois. Bom, gente, então o diabetes tipo 1, voltando à pergunta da live, a diabetes tem ou não tem cura? Diabetes tipo 1 não tem cura, a gente ainda não encontrou, existem estudos com promissores com células tronco, para que a gente possa, essas células produtoras de insulina que param de produzir a insulina, a ideia seria fazer um transplante, né, de células tronco para novas células produtoras de insulina, e esse tem sido o caminho mais promissor para o diabetes tipo 1. E são aquelas pessoas que precisam repor insulina porque o pâncreas não produz. Agora, o diabetes tipo 2, ele tem um viés. As pessoas que estão com diabetes há muitos anos provavelmente não vão ter um controle, uma cura do diabetes, mas o que eu posso prometer é que você pode ter, sem dúvida, o uso de menor medicação possível se você focar numa boa alimentação e nos exercícios físicos. Agora, eu tenho casos de pacientes, inclusive casos de pacientes que já tiveram um AVC ou infarto e que chegaram para mim com diabetes e que mesmo assim eles focaram, obedeceram tudo, acreditaram no que eu falei. E eles me deram um tapa na cara da medicina, porque a medicina tradicional, o livro, ele diz diabetes não tem cura, pode ser tipo 1 ou tipo 2. Mas a gente tem observado que pacientes com diabetes tipo 2, que se disciplinam, que mudam, não radicalmente, mas de forma perpetuada, de forma contínua a vida, os hábitos, os alimentos, baseado no low carb, existem alguns casos de cura em que eles param de tomar a medicação. Agora, esses casos de pessoas que param de tomar a medicação, eles precisam de acompanhamento de 3 em 3 meses para ficar acompanhando bonitinho, porque se por acaso em algum momento essa glicemia voltar a subir, é hora de talvez repensar numa medicação. Mas sim, eu já vi vários casos de pacientes que têm cura por diabetes, que são pacientes guerreiros e pacientes muito vitoriosos, que realmente focam nas outras 3 partes do tratamento. O tratamento do diabetes é baseado em 3 coisas: alimentação, exercício físico, educação e medicação. O médico acaba fazendo medicação. E aí o paciente não foca nos exercícios, até tenta fazer com as informações que ele tem das mídias. Alimentação, até tenta fazer com as orientações que eles têm na mídia. E educação, porque não dá tempo a gente dar essa informação para vocês. Pessoas que a gente só dá educação, eles já melhoram do diabetes. A Maria Helena falou, eu tenho diabetes com 130, tenho vontade, não consegui ler bem, desespera-me, vontade de comer. Eu não entendi, Maria, reformula essa frase. Oi, Eliane, boa noite. Maria Aparecida citou o Marcelo. Os dois são bem-vindos. Gente, as pessoas estão chegando na live agora. Quem já recebeu a informação, pode ficar à vontade de sair. Eu queria falar para vocês que para fazer uma low carb, eu tenho curso práticos. Eu, em geral, em consulta, não consigo dar toda essa informação de orientação, como fazer o passo a passo de uma alimentação low carb, Patrícia. A alimentação low carb me gera, só no curso práticos, de 12 a 15 horas de aula. Porque eu já observei, muitas pessoas vêm no consultório para mim fazendo low carb de forma inadequada, ganhando peso, colesterol aumentado, diabetes não controlado. E por isso foi criado o curso práticos. Para que você possa fazer a low carb de forma segura, sobre as minhas orientações e te ensinando todos os possíveis erros. As possíveis formas de sabotar a dieta, os erros que a low carb pode acontecer. Então, é por isso que eu indico muito curso práticos para as pessoas que estão nas redes sociais,
Porque ele foi criado justamente na intenção de que você faça uma low carb com sucesso, tá bom? Bom, a Maria falou, tem vontade de comer doce, né, Maria? Talvez, junto com a diabetes, você tenha uma doença chamada obesidade que sinaliza maior vontade de comer doce. Não é o diabetes que aumenta a vontade de comer doce. É algum distúrbio de neurotransmissor que faz o teu corpo entender que você quer comer açúcar. E esse açúcar gera um vício, um ciclo vicioso. Eu tenho no YouTube, você entra lá no meu canal do YouTube, Doutora Lia Lima, e eu tenho um vídeo que fala por que você não para de comer doce. É o ciclo vicioso do açúcar, que provavelmente você tem, entendeu, Maria? E eu acho que seria muito bom, porque você começando a criar um hábito, medidas que eu ensino lá no vídeo, para você estar ensinando o seu corpo a comer menos doce, e o seu corpo vai se desvencilhando desse vício, as coisas vão começando a melhorar. E se por acaso ainda tiver, é hora de procurar um médico para talvez tentar um tratamento para obesidade e não para diabetes. A diabetes, claro, o tratamento é outro. Rô, boa noite, minha doutora lindona. Bom, eu não tô lindona hoje, não tô poderosa, mas obrigada pelo elogio. Tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda. Que mais? A Sônia falou, Eliane falou, tem pré-diabetes. No começo da live eu falei os diagnósticos, eu vou voltar tudo da live, porque a live foi tão rápida, eu já terminei. Obrigada pelos coraçõezinhos, a minha filha hoje não vai participar, porque eu tô no consultório. Outra live eu faço em casa e ela participa. Teve muitos corações na live passada. E ela passou 3, 4 dias falando, mamãe, eu recebi quantos likes e quantos corações e quantos love. E ela adorou, eu agradeço a participação de todo mundo que teve na live passada, porque ela realmente amou. Sônia, eu tenho diabetes tipo 2 e não consigo controlar, chega a 300. Então, Sônia, o diabetes, ele precisa de 4 coisas pro tratamento, tá? É isso que eu tô tentando explicar na live de hoje. A medicação, ela é simplesmente uma delas, então ela faz efeito de 25% desse tratamento, que é o que o médico faz. Você tem que fazer as outras 3. Educação em diabetes, precisa estudar sobre isso, aprender, que é o que eu falei na live de hoje. Alimentação e exercício físico, esses eu ensino no meu curso Práticos, que você entra lá no meu site, www.doutoralialima.com.br, e lá você acessa o curso Práticos, que eu te ensino de forma prática a fazer a low carb e te ensino todas as medidas de educação de sono, de exercício, todo o planejamento do seu corpo para que você possa melhorar o seu metabolismo, e eu tenho certeza que esse diabetes de 300 vai melhorar, e cada vez com uso de medicações muito menores. Vamos ver o que mais que o pessoal tá falando. E já eu dou também uma revisada em tudo que eu falei. Oi, Cláudia Maria, seja bem-vinda à live. Lúcia, boa noite, querida. A Patrícia falou, eu tô fazendo a low carb há quase 2 meses e já emagreci 15 quilos. Uau! Parabéns, Patrícia. E se você tem diabetes, não sei se tem, isso é a melhor estratégia alimentar que você pode estar fazendo. Muito bom. Compartilha pra gente, né? Você compartilhou na live passada isso. Eu tinha esquecido. Parabéns e que bom que você tá fazendo uma coisa que se chama educação. Educação é uma poderosa ferramenta. E se você ganha essa educação aqui na live, né? Esse conhecimento, trocar conhecimento, é um presente que não se paga. Lucelane, seja bem-vinda! Você quer o que? Eu acho que práticos, entra lá no meu site www.doutoralialima.com.br e dá direto no curso Práticos. Sônia Costa Lima, preciso deixar de comer carboidratos. Sônia, assim, tem um estudo chamado Enhance. Esse estudo, ele vê comportamentos alimentares e algumas outras coisas americanas. E foi observado em 2011, eu sempre começo aqui em consultório muito falando desse estudo. Em 2011, ele observou que a população de 1970 a 2006 americana aumentou a ingesta de carboidrato em 70%, diminuiu a ingesta de gordura em 30% e diminuiu a ingesta proteica em 2%. Isso mostra que fazer uma low carb, high fat, significa o quê? Aumentar um pouco dessa gordura na qual nós diminuímos em 30%, agora aumentar com gorduras inteligentes. Diminuir esse carboidrato no qual nós temos aumentado em 70% até 2006, porque até 2018 a gente aumentou bem mais. Diminuir essa ingesta aumentada de carboidrato e preferir
carboidratos inteligentes, e ajustar as proteínas. Então, gente, low carb não é nenhuma dieta da moda. Seria voltar para uma alimentação de 1970. Agora, com conhecimentos da modernidade. A gordura inteligente, o carboidrato inteligente, coisa que em 1970 não se sabia. Então, seria uma dieta de 1970 com ajustes finos. Isso nada mais é do que low carb. Low carb não é dieta de moda, é dieta antiga, tá bom? Lia Joaquina, minha xará, você também é gatona, seja bem-vinda, boa noite. Advane, meu esposo e minha mãe têm diabetes. Então, compartilha esse vídeo para os teus familiares, para que eles possam estar recebendo essa informação, porque muitas vezes a gente, como médico em consulta, não tem o tempo para explicar tudo isso que a gente precisa explicar. Sônia perguntou se o curso é gratuito. Não, Sônia, o curso não é gratuito, o curso é pago. Agora, se você pensar que você vai pagar o curso uma vez na vida, para mudar pro resto da sua vida e prevenir coisas que vão te custar muito mais, como as consequências do diabetes, que vão ser muito mais custosos se você faz um investimento numa mudança de comportamento e evita de ter complicações que vão te fazer tomar uso de medicações, ou mesmo você vai conseguir reduzir medicações para o seu diabetes, para a sua obesidade, para a sua hipertensão. Esse curso é de graça, acaba sendo. Mas ok, ele é um curso pago. Patrícia, não tenho diabetes, mas minha família quase toda tem tipo 1 e tipo 2, por isso eu já mudei meu estilo de vida e fez a melhor escolha. Fez a low carb. Dina, oi pra você. Joelma, boa noite. Boa noite, Joelma. Então, gente, estamos aqui com 23 pessoas na live. Eu vou dar uma recapitulada, eu vou parar um pouquinho de responder as perguntas e vou recapitular tudo da live. Então, quem já assistiu, me acompanha e depois quem quiser ficar fazendo pergunta eu volto e faço todas as perguntas de novo. Eu vou segurar aqui, que aí as perguntas vão gerando, aí depois eu respondo tudo. Podem ir colocando as dúvidas de vocês. Bom, gente, o diabetes, ela é uma doença que ela sempre leva ao aumento do açúcar no sangue, o açúcar chamado glicose. Seja qualquer tipo de diabetes, eles vão levar ao aumento do açúcar do sangue, aumento da glicose na corrente sanguínea. Seja porque a gente não produz seja porque a gente não produz a insulina, seja porque a insulina não consegue funcionar. Quando a insulina não consegue funcionar, a gente chama de resistência à insulina. Existem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que o pâncreas não produz a insulina e aí o tratamento é da insulina. O diabetes tipo 2, em que a pessoa começa com a resistência à insulina, precisa produzir muita insulina porque ela não funciona. E se ela não for bem tratada ao longo dos anos, vai chegar uma hora que o pâncreas vai parar de produzir a insulina porque ele ficou cansado e precisa tomar insulina. O diabetes gestacional, que é o que acontece no período da gestação. O diabetes monogênico e o diabetes secundário, que é quando tem uma outra causa que levou ao diabetes. Por exemplo, um tumor de pâncreas pode levar a uma consequência ter um diabetes, entende? Bom, existem vários critérios de diagnóstico para diabetes. Existem 4 formas de eu fazer diagnóstico de diabetes. Se eu, no exame de sangue, eu ver uma glicemia de jejum acima de 126 miligramas por decilitro 2 vezes, tem diagnóstico de diabetes. Se a hemoglobina glicada, que é outro valor dos exames de sangue, estiver acima ou igual de 6,5%, eu tenho diagnóstico de diabetes. E não precisa ser 2 vezes, basta uma vez. Se acidentalmente, por qualquer motivo, você chegou na casa de alguém, fez um destro ou foi no hospital, eles viram o valor da glicemia capilar e deu acima de 200, com sintomas. Quais seriam os sintomas? Perda de peso, muita fome, fazendo muito xixi, muita sede, não precisa ter todos, mas com algum desses sintomas, ele tem diagnóstico de diabetes. Ou mesmo se eu suspeito que tem diabetes, eu peço para fazer aquele exame que bebe açúcar, um doce, né? Se chama destrozol, 75 gramas de destrozol. E você, depois de 2 horas, você mede a glicemia. E ela fica acima de 200 miligramas por decilitro. Você tem diagnóstico de diabetes também. Quais os diagnósticos de pré-diabetes? São 3. Ou a glicemia de jejum está entre 100 e 126 miligramas por decilitro. Ou a hemoglobina glicada está maior ou igual a 5,7 até 6,4.
Ou a curva glicêmica, que é o teste de tolerância oral, que bebe o destrozol 75 gramas 2 horas após, ela dá entre 140 a 199 e você tem pré-diabetes. O que eu tenho para falar para vocês é que 1 a cada 11 habitantes no mundo, ele tem diabetes. 1 a cada 11 pessoas no mundo, ele tem diabetes. E no Brasil, de todos, nós estamos entre o 4º maior país, né, com mais diabéticos no mundo. 1 a cada 7 pessoas nascidas nos hospitais brasileiros, eles são decorrentes, se 8 crianças nascem, ela é decorrente do diabetes gestacional. 540 mil crianças são diabéticas do tipo 1, é muito prevalente. 12% de todo o dinheiro investido em saúde vai pro diabetes. E tanto dinheiro assim era para ter sucesso no tratamento do diabetes. E o que a gente vê? A gente vê que apenas um quarto da população brasileira que tem diabetes estão bem tratadas. O mundo inteiro investe dinheiro no diabetes, mas o diabetes só aumenta a prevalência. Isso mostra que existe um fracasso no tratamento do diabetes. E isso frustra muito as pessoas que tratam o diabetes, os médicos. E muitos deles acabam dizendo, isso não tem cura não, isso tem que tomar remédio, porque é muito frustrante para o médico ver que só aumenta o diabetes e as pessoas mais morrem. É a 3ª causa de morte no mundo, é o diabetes. Sendo que a primeira causa de morte do mundo, o infarto e o derrame, é causado pelo diabetes. As pessoas que têm diabetes têm risco de infarto e derrame dobrada do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo não é por falta de dinheiro investido. Isso está acontecendo porque as pessoas não têm recebido informação sobre a doença. O ser humano está ficando sedentário, o ser humano está ficando estressado, o ser humano está ficando obeso e o ser humano acha que o remédio vai resolver. O remédio, ele é das 4 estratégias de tratamento para o diabetes. Eu preciso fazer as 4 para ter o tratamento adequado para o diabetes. Eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer a alimentação correta, eu preciso ter educação em diabetes, ter o ensino do diabetes, que é o que eu estou dando para vocês, e eu preciso ter a medicação. A menor medicação possível, até nenhuma, se você entrar na cura. Mas a menor medicação possível para que você tenha os valores ausentes de pré-diabetes ou diabetes. E vocês aí me perguntam, né? Se eu já vi algum caso na minha prática clínica de fazer tudo isso e conseguir uma pessoa não usar medicação, eu tenho. E ela tá aqui na live. E ela pode, e ela inclusive já fez o depoimento dela. Uma delas tá aqui, é a Ilza. A Ilza tem mais de 60 anos. Ela já tinha sofrido um AVC e ela chegou diabética usando altas doses de medicação. Ela modificou a alimentação dela, o estilo de vida dela, baseado na low carb, com orientações minhas. E cada vez mais a gente foi retirando as medicações, e hoje ela tem hemoglobina glicada normal, ela tem glicemia de jejum normal, mas ela precisa de um acompanhamento a cada 3 meses e ela vem. A Ilza, na última consulta, bateu menos 20 quilos. Então, assim, o corpo, ele tava com aumento de açúcar muito causado pelo sedentarismo, alimentação podre. E agora, ela modificou a vida dela e ela tá prolongando a vida e a qualidade da vida que ela tá levando. Bom, pessoal, entre as consequências do diabetes, tem o AVC e o infarto, que eu falei que é a principal causa de morte, mas tem outras consequências que são muito doídas de ver, como a cegueira, e amputação de membros, insuficiência de rim, hemodiálise. É doloroso ver isso acontecer. E é frustrante para o médico ver um paciente dele acontecer isso. Então, gastar um pouco do meu tempo para dar a educação de diabetes é muito importante, que meus pacientes diabéticos que me seguem possam estar assistindo essa live. Diabetes tipo 1, gente, não tem cura. E os estudos têm tentado encontrar a cura através das transplantes de células troncos. Tá mais baseado nisso. Bons resultados nisso. O diabetes tipo 2, eu já encontrei casos. A medicina tradicional diz, não tem cura.
Mas na prática clínica a gente acaba encontrando aqueles pacientes que fazem a dieta low carb, modificam toda o metabolismo através de orientações de exercício físico, sono, estresse. Aí com certeza existe uma chance muito grande de você reduzir suas medicações, ficar tranquilão em relação às consequências que são trágicas e quem sabe retirar medicações. Porque o que a pessoa pensa é que tirar medicações talvez seja a cura. Não. A pessoa tem uma tendência de ter o diabetes em algum momento. Mas o fato dela não precisar de medicações é que a gente chama de cura do diabetes. A qualquer momento a Ilza pode voltar a ter diabetes. A gente vai fazer o possível para isso não voltar nunca. Mas existe uma tendência, é por isso que eu preciso acompanhar de 3 em 3 meses. Ela até saiu da consulta e falou assim, gente, eu queria deixar claro que eu tô dando essa informação, eu não tô sendo antiética, a Ilza permitiu que eu divulgasse essa informação e ela já escreveu aqui, tá, gente? Então, ela já divulgou essas informações, não tô dando não tô escondendo nada de consulta médica, assim, não tem nada do que em consulta médica fica em consulta médica. Mas quando é permitido e ajuda o outro, a gente pode falar e ela me permitiu. Né, Ilza? Faz o ok aí pra mim que ela tá aí. Então, gente, você usando a menor dose possível, quem sabe nenhuma, você, com a sua glicemia, hemoglobina glicada sob controle, insulina baixa, fazendo a low carb, controlando toda a sua vida, você pode chamar de cura. Mas existe uma tendência de ter e precisa de acompanhamento. Não pode abandonar acompanhamento com o seu endocrinologista, tá bom? Vamos ver para as respostas do pessoal. Olha, alguém colocou sim, acho que foi ela. Vamos ver as respostas do pessoal. Então, assim, essa era a informação que eu tinha que dar para vocês. Eu peço que vocês compartilhem. Educação em diabetes é muito importante. Deixa eu ver o que a turma está respondendo. A Sandra perguntou qual o valor do curso. Sandra, eu não sei muito bem, mas deixa eu ver aqui que eu consigo ver na internet. Você entra lá no meu site, é www.doutoralialima.com.br. Eu vou entrar aqui no site e vou ver. Deixa eu entrar aqui no... Cadê? Aqui. Tô atrasando, né, a live. Bom, enquanto vai abrindo aqui, eu vou respondendo as outras perguntas. Maria Helena, que bom que você gostou, minha querida. Foi você que me falou que tava com a glicemia de 300, né? Eu acho que foi. Deixa eu voltar aqui pra ver. Não sei, não lembro agora. Mas se for, eu acho que se eu te dei esperança, começa pela low carb, começa pelo práticos, que eu tenho certeza que vai ter bom sucesso. Gente, eu queria fazer um convite para todos que são de São Paulo. Eu queria fazer um convite para todo mundo que é de São Paulo. Em Santo André vai ter uma jornada da vida saudável. Eu vou estar palestrando lá. E eu estou convidando todos vocês. É um evento gratuito. Precisa levar apenas um alimento perecível. No site está falando. Se chama Jornada da Vida Saudável. A gente vai ter vários outros eventos desses. E os outros vão ser pagos. Esse projeto piloto, ele é gratuito. E vai ter a doação para a entidade, para a ONG chamado Dr. Clyde, que fica lá em Santo André. Por isso que o evento vai ser lá em Santo André. Vai ser terça que vem à noite. E só são 150 vagas. Já tem muita gente inscrita. Então, se você tem interesse de ver como criar uma proposta, de você criar despertar em como melhorar o exercício físico, vai ter palestrante educador físico. Como melhorar a alimentação, vai ter palestrante nutricionista. Como se o uso de medicações para terapias de emagrecimento é necessário ou não, vou estar eu palestrando. Se vai ter uma pessoa que sofre de obesidade, falando do impacto da mídia, da exigência, o que é ser magro com saúde? Qual o nosso nível, qual a nossa meta de emagrecimento? Vai ter um coach de emagrecimento falando os efeitos sabotadores. Como é que a gente se sabota para estar quebrando a dieta? Então, se você tem interesse, se inscreve, garante a tua vaga. Entra no site www.simpla, com Y, sympla.com.br. Eu vou tentar estar publicando isso aqui para vocês, porque para digitar aqui para mim é ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Deixa eu ver o preço aqui do curso Práticos para eu poder falar para você. Ah, tá aqui. Ele é 12 vezes de 58,34 centavos. Ele parcela de 12 vezes, tá certo? Então veja que às vezes você pagar 12 meses, R$60,
é o remédio que você pode estar evitando de tomar. Por isso que eu acho que o curso, ele dá tanta... De pessoa perder 12 quilos. Eu tenho uma paciente que perdeu 30 quilos. Ela teve consulta comigo hoje, no Práticos. Então, assim, eu não quero prometer 30 quilos para todo mundo, mas eu digo que isso é possível. Então, gente, atendi ainda agora um paciente, eu vou postar a foto dele. Ele permitiu que eu postasse. Perdeu 28 quilos só de gordura. Ele fez uma lipoaspiração, né? Então, isso é vida, né? Eu acho que não vale, eu acho que o preço paga. Mas tá, vamos continuar. Dina, ótima palestra, que coisa boa, né? É um pouco científico, pode ficar um pouco cansativo, mas é importante eu passar essa informação. Doutora, pode ovo à vontade? Iris, nada à vontade é permitido nessa vida, nem amor à vontade faz bem. Amor em excesso também faz mal, dinheiro em excesso também faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, se você come 12 ovos por dia, com certeza o corpo vai cobrar, vai dizer, pô, isso aqui não tá normal. Então, assim, ovo pode, à vontade nada, tá bom? Patrícia, parabéns, Ilza. A Ilza é uma moça de muita garra. É verdade, minha linda, estou muito feliz, que bom. Ela sabe quanto eu fico feliz por ela, com certeza. Ah, imagina, vou nem ler isso aqui porque não é verdade, eu não sou Deus, né? Imagina, a gente é usada. O médico e qualquer profissional, ele é usado, né, por Deus, para que ele possa ser iluminado e poder atuar na melhor coisa dele. Então, é claro que se você... toda a área, não médica, porque o médico trabalha com a saúde, mas qualquer área você pode usar o seu Deus pro seu paciente, não é verdade? Vocês não concordam? Edvonete falou, eu tenho diabetes, mas às vezes não tomo remédio, às vezes tomo. Mulher, faz o seguinte, foca na tua alimentação, no teu exercício, na tua educação e toma o remédio. Toma o remédio. Mas à medida que você for modificando o seu metabolismo com as outras estratégias, o teu médico vai começar a diminuir a medicação. Mas por enquanto, se você não tá fazendo os outros, toma pelo menos o remédio. Porque foi o que eu falei. 75% da população brasileira não tá com as metas de glicemia boa. Não é porque eu tô prometendo aqui que vai ter cura que você não vai tomar remédio. Toma o remédio. Aí foca nas outras partes. Agora é hora de começar a alimentação, exercício e educação. A educação eu te dei já hoje. Alimentação e exercício eu te ensino no curso Práticos. Porque aí sou eu te ensinando em mais de 15 horas e eu te garanto que tá tudo certinho ali. Não tem perigo de erro. E toma teu remédio. Aí depois o médico vai desmamando a medicação, não deixa de tomar. Patrícia, que pena que sou de Sorocaba. Venha fazer aqui. Claro, vai ter eventos pilotos, né? A Jornada de Saúde da Vida Saudável é um evento piloto. E aí depois a dona do curso, né? Eu sou só uma palestrante. A dona do curso vai oferecer para as outras prefeituras. E quem sabe um dia eu vou para Sorocaba, né? Ah, Eliane, que pena que é do Rio. Pois é, quem sabe se essa jornada não ganha tamanho e a gente vai pro Rio também. Então, gente, eu quero deixar o meu boa noite para vocês. Obrigada pela participação de todas. Um beijo para todo mundo. Então, quem tem interesse de conhecer o Práticos, eu falei para todas. Quem tem o interesse de conhecer a jornada, eu também deixei o link, vou deixar aqui escrito o link do Simpla. E eu desejo uma noite abençoada. Obrigada. E eu espero de coração chegar dentro de vocês assim, tocar com as informações de hoje e eu poder fazer mudanças na vida de vocês. Porque o conhecimento, ele gera mudanças. Boa noite, tchau, tchau, obrigada, não deixa de compartilhar, o curtir e o like. Ah, já vou, Patrícia, amanhã tem que trabalhar. Beijo, tchau, tchau, gente.